Queridos, eu quero a atenção de vocês, quero que você se assente na sua cadeira, se acomode, dá aquela ajeitadinha, né? Se tivesse um regulador de encosto, eu falasse assim, regula o encosto aí, do jeito que você se sente melhor, mas nós não temos essa realidade ainda, então, coloque-se na sua cadeira, arrume o seu assento, né? Nós vamos viajar dentro da palavra de Deus. Eu quero convidar você para viajar comigo dentro da palavra. E o Senhor, Ele tem um tema para falar conosco, e irmãos, esse tema para mim ele é muito profundo. Eu vejo que nós, como igreja, precisamos constantemente refletir sobre este tema. Eu estava pensando hoje à tarde sobre esse tema, e estava lendo algumas passagens bíblicas, e uma passagem que me chamou muito a atenção foi a passagem bíblica ali de Tiago 4:1, aonde Tiago ele pergunta assim: de onde vêm as guerras? E a palavra guerra hoje ela está muito em moda, ela está muito assim na mídia. De onde vêm as guerras e as contendas entre vós? Porventura não sabeis que as guerras e contendas vêm dos vossos deleites que operam em vossos membros, e que guerreais entre vós? Então, eu fiquei pensando nessa questão da guerra, né? Existe a guerra no mundo, e eu vejo que a guerra ela se desenvolve em alguns níveis. A guerra entre as pessoas, e a gente passa assim os olhos na história, e a gente vê quantas guerras aconteceram aí. Eu vou só pegar aí da primeira grande guerra mundial, que foi lá em 1914 a 1918, foram 4 anos de guerra. Primeira guerra mundial, aonde grandes potências se colocaram umas contra as outras. Havia ali a tríplice aliança, formada ali pela França, pelo Reino Unido e pela Rússia, e do outro lado a Alemanha, a Áustria e a Itália. E aí, em função desse embate desses países, mais outros 11 países entraram em guerra, e foram 4 anos de guerra. Mais ou menos 30 milhões de pessoas morreram na primeira grande guerra mundial. E depois veio a segunda grande guerra mundial, que foi pior ainda, porque a guerra ela não só traz morte, ela traz prejuízos financeiros, ela traz destruição de lares, de casas, de patrimônio. E os números da segunda grande guerra mundial giram em torno de mais do dobro de pessoas. Mais ou menos 60 milhões de pessoas morreram, e os gastos foram de 340 bilhões para mais ou menos $1 trilhão por causa de guerra. E quantas famílias choraram, quantas famílias se desesperaram. E aí a gente vê como é fácil para o ser humano entrar em guerra. E Tiago diz: de onde vêm as guerras, senão dos deleites e prazeres que operam dentro de vós? Então eu vejo que a guerra que explode muitas vezes no ambiente externo da nossa vida, ela primeiro já está acontecendo no ambiente interno da nossa vida. Então existe uma guerra entre as pessoas, que muitas vezes é uma guerra que é fruto de uma guerra entre nós mesmos. Uma guerra entre os valores de Deus que estão em nós, e contra os valores do diabo, que estão presentes na nossa carne. Porque quando o Tiago fala dos deleites, dos prazeres, ele está falando exatamente disso, vamos dizer assim, dos deleites, dos prazeres que operam na nossa carne, que gera cobiça, que gera ganância, que gera a ânsia pelo poder, o egoísmo. Porque o egoísmo é a essência do pecado. O egoísmo é aquele sentimento do homem se autocentralizar em si mesmo. E aí nós começamos a pensar que existe uma guerra que acontece entre as pessoas, que se desenvolve dentro do coração do ser humano, e aonde a gente vê que é uma guerra do ser humano com ele mesmo, né? Uma pessoa, para ela começar uma guerra, primeiro ela tem que guerrear dentro de si, e aí ela vai definir se ela vai guerrear ou não vai guerrear. Mas no final de tudo existe um terceiro aspecto da guerra, que é a guerra contra Deus. Então a guerra contra Deus, porque tudo vem da atitude do coração do ser humano em ser mais amigo
dos inimigos de Deus, e por ser mais amigo dos inimigos de Deus, ele acaba fazendo guerra, ele acaba entrando nas contendas. E eu apenas dei essa pequena explanação como introdução, para entrar onde eu quero, irmãos, onde eu quero nessa noite falar com os irmãos, aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, que uma das causas da guerra, uma das causas do desacerto, do desacordo, do distanciamento entre as pessoas, é a falta de unidade, é a falta de unidade. E esses dias a gente recebe muita informação. Uma das situações assim que é muito peculiar nos dias de hoje é o excesso de informação. Você recebe tanta informação que às vezes você não sabe qual informação que você vai permitir que entre no seu coração. Mas eu estava vendo, não sei se é um parlamentar alemão, um chanceler alemão, ele estava discursando para os representantes da ONU, e ele disse assim: presidente Putin, ele está aí há 21 anos no poder, à frente da Rússia, e ele disse assim, em 2007 ele veio aqui, e ele disse que ele tinha um plano para a Europa, e ele disse também que se a OTAN colocasse vamos dizer assim, países na fronteira da Rússia, ele retalharia. Na época nós aplaudimos o presidente Putin, só que nós dissemos não para aquilo que ele propôs, ou seja, nós não tivemos acordo, e agora explodiu uma guerra, onde vidas estão sendo dizimadas na Ucrânia, e ele disse assim, eu achei corajosa a atitude dele, ele disse, nós todos somos responsáveis por isso também, porque lá atrás nós tivemos a oportunidade de não entregar, de não fazer com que a Rússia caminhasse para os braços da China. A Rússia era europeia, estava comprometida com a Europa, mas nós entregamos a Rússia para a China, e hoje, de certa forma, essa guerra também é responsabilidade de cada um de nós. Então, irmãos, falta de coesão, falta de acordo, falta de unidade. Hoje de manhã eu disse para a igreja o seguinte, que nós como igreja nós precisamos de duas coisas. Como igreja nós precisamos de união e de unidade. Aí talvez alguém diga assim, mas pastor, não é tudo a mesma coisa? Não é, irmãos, não é tudo a mesma coisa. União é uma coisa, unidade é outra, só que elas estão muito interligadas uma com a outra. Aí eu vou usar o exemplo que eu usei hoje pela manhã. Por exemplo, todos nós que estamos aqui hoje cultuando a Deus nesse mesmo ambiente, nós temos união? Sim ou não, igreja? Temos, porque estamos compartilhando o mesmo ambiente, estamos no mesmo lugar, aparentemente estamos juntos, temos união. Mas, vamos supor aqui, que eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei de manhã também. Vamos supor que eu comece a falar da casa da criança Peniel, e diga assim, gente, nós precisamos cooperar com essa casa, precisamos ajudar essa casa, com doações, com o nosso trabalho, com a nossa ida a este local, para visitar as crianças, que estão lá precisando de apoio. Aí de repente, o irmão Vitor fala, eu não concordo com o pastor não, eu estou aqui, estou adorando a Deus aqui, mas eu não concordo com esse negócio de ajudar essa casa, de estar lá. Ou seja, nós temos união porque estamos no mesmo ambiente, mas nós não estamos tendo concordância. Ou seja, ao mesmo tempo que nós temos união, nós não temos unidade, porque enquanto a união trabalha o aspecto externo, une a nossa vida no aspecto externo, a unidade une a nossa vida no aspecto interno. E muitas vezes o que acontece dentro da igreja? As pessoas estão aqui aparentemente em união, mas muitas vezes não estão aqui em unidade. Ou seja, eu estou do lado da irmã, mas eu não concordo com a irmã, eu não aceito a irmã, eu tenho uma situação contra a irmã, mas eu estou aqui. Ou seja, por dentro eu não estou bem com aquela pessoa. Os irmãos conseguem entender o que eu quero dizer? Por fora, a gente aparentemente está bonito na foto, mas se houvesse uma câmera fotográfica que pudesse tirar a foto do nosso coração, em como o nosso coração está muitas vezes em relação à concordância com o outro, nós teríamos uma visão totalmente diferente. Nós veríamos pessoas que aparentemente têm união, mas não têm unidade.
Vamos supor que o Ministério de Louvor está aqui reunido, eles precisam estar juntos para poder executar uma música. E aí eles executam a música muito bem, tocam muito bem, cantam muito bem, só que de repente, o baterista, no coração dele, ele diz assim: não vou tocar do jeito que o baixista pediu. Se ele acha que eu vou tocar, não vou. Eu vou fazer o que eu acho que é melhor. Mas daquele jeito não. Mas aparentemente está sendo tocado. Aparentemente tudo está sendo feito. Mas aqui dentro não está tendo concordância. Ou seja, sem concordância não há unidade. Aí às vezes nós temos pessoas que estão perto da gente e não tem unidade com a gente, porque se levantam contra a gente, porque se opõem ao que a gente pensa, ao que a gente propõe, aos propósitos que Deus coloca no nosso coração. Aí o que acontece? Fazemos um sobá para vender, para levantar recursos para uma construção de cozinha. Ok, mas eu não concordo com esse sobá, então não vou comprar, então não vou ajudar. Ou seja, nesse momento não teve unidade, porque aqui dentro faltou compromisso com o propósito do outro. Então essas coisas muitas vezes fazem a igreja patinar. Sabe quando a igreja ela poderia avançar mais, mas ela não avança? Porque está faltando unidade dentro da gente. Está faltando a gente ter prazer em conversar com o outro, ter prazer nos propósitos que Deus colocou no coração do outro. Porque, irmãos, muitas vezes, olha só como é que é o lance da unidade. Interessante, às vezes tem gente que não é dessa igreja, está lá em outra cidade, eu converso com essa pessoa, e essa pessoa, ela compartilha de tudo que está no coração da gente. Ela só não está aqui para poder ajudar, mas a distância não impede que haja concordância, que haja prazer em a gente ficar meia hora, uma hora conversando sobre um determinado assunto. Por quê? Porque dentro da gente existe unidade. Então a unidade ela vai além da fronteira, do ambiente onde a gente está. A unidade nos une interiormente e faz com que a gente caminhe junto com muito mais compromisso um com o outro. Então a igreja muitas vezes precisa refletir: será que dentro da sua casa está tendo unidade? Será que existe concordância? Imagine um marido que quer ir para a direita, uma esposa que quer ir para a esquerda, mas eles estão no coração, um conversa com o outro, mas estão com desejos diferentes. Ou seja, vai ter problema, as coisas não vão fluir porque não estão caminhando na mesma direção. O que Deus quer para essa igreja, irmãos? Deus quer que essa igreja ela caminhe numa direção, a direção que Ele está apontando. Amém? Deus quer que essa igreja tenha unidade. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios. Para mim esse é um dos textos mais fortes para a gente pensar sobre a questão da unidade. Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículo 2. Efésios capítulo 4, versículo 2. Quem achou diz amém. Amém. Eu vou estar lendo, né? Você acompanha com a sua Bíblia aberta. E hoje parece estar mais quente aqui onde eu estou. Parece que o calor chegou mais forte aqui. Mas vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade. Olha só a palavra aí, qual que é a palavra, irmãos? Unidade do corpo ou do espírito, irmãos? O espírito fica dentro ou fica fora, irmãos? Dentro. Procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos
vós. Amém, igreja? Vamos lá, vamos organizar aqui a explanação dessa mensagem. Irmãos, a unidade é algo que a responsabilidade da igreja não é gerar, a responsabilidade da igreja não é promover, a responsabilidade da igreja é guardar a unidade. Por que, pastor? Se você ler o texto, está escrito aqui, procurando guardar a unidade do Espírito, porque essa unidade, ela já foi gerada pelo Senhor quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos a Jesus, nós fomos unidos espiritualmente em Cristo, ou seja, ela já foi construída, ela já foi gerada, ela já foi promovida pela sua conversão. O dia que você disse, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, aí o outro irmãozinho que disse do teu lado a mesma coisa, sem vocês se conhecer, vocês foram unidos em espírito, ainda mais se congregam na mesma igreja, aí que vocês estão unidos de verdade. Por quê? Porque a conversão em Cristo nos une em espírito. Então são coisas espirituais, é uma unidade espiritual, e para ter unidade tem que ter investimento. E o investimento começa ali no versículo 2, com toda humildade. Primeira coisa que a gente tem que entender, se a gente quer ter unidade dentro de casa, na igreja, com o povo de Deus, a gente tem que investir em humildade. A humildade é a capacidade de você reconhecer o valor do outro. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, você tem valor para mim. Se você tiver coragem de falar isso, né? A pessoa humilde é assim. Numa relação de amor que nasceu para dar certo, você não pode ver valor só em você. Amém, irmão? Eu estou me relacionando com essa pessoa, mas só eu tenho valor. Isso é falta de humildade, né? Se eu me relaciono com a Carol, com o irmão Gerson, com a irmã Cleuse, se eu me relaciono com o irmão Carlinho, e nós temos uma relação de amor em Cristo, eu, pastor Gaudilei, tenho que reconhecer que todos eles têm o mesmo valor para Deus que eu tenho. Todos eles têm o mesmo valor para Deus que eu. Então, humildade é reconhecer o valor do outro. Não importa se o outro é diferente de mim, se o outro concorda comigo, eu tenho que reconhecer o valor dele. É bom quando a gente tem o nosso valor reconhecido, irmãos? Sim ou não? É muito bom. É muito bom quando as pessoas reconhecem o nosso valor. O pastor Josué Gonçalves, ele disse algo muito interessante. Ele definiu humildade assim, que humildade é Cristo em primeiro lugar, o outro em segundo lugar e você em terceiro. Eu achei interessante essa definição que ele deu, porque ele disse o seguinte, que o humilde é aquele que reconhece que é servo do outro e que é servo de Cristo. Em outras palavras, ser humilde é ter a coragem de colocar o outro acima de você e tratar o outro como sendo servo do outro. Então exige humildade. Todo relacionamento que precisa dar certo, todo relacionamento que precisa se consolidar, que precisa se tornar sólido, que precisa ser um relacionamento feliz, exige humildade das partes que estão envolvidas. Então essa igreja, ela precisa ter humildade. Todos nós estamos aqui, precisamos ser humildes, precisamos investir em humildade. Segundo, precisamos investir em mansidão. Tem gente que pensa que mansidão é fraqueza. Mansidão não é fraqueza. É mais difícil você ser manso, no sentido bíblico da palavra mansidão, do que você ser uma pessoa disposta a partir para a briga. Vamos dar o seguinte exemplo. Porque a mansidão que a Bíblia coloca é a mansidão que você vai exercitar na hora do conflito. Então ser manso é aquela atitude firme de você não ceder à tentação de se entregar à raiva, de não se entregar à ira quando o outro te ofender, quando o outro tocar na sua ferida, quando o outro tocar no seu calo. Alguém já tocou na sua ferida aqui na igreja, irmão? Alguém já tocou na sua ferida lá na sua casa? Alguém já pisou no seu calo? Qual é a nossa reação? Geralmente a gente reage com ira ou com raiva. O manso, ele resiste e age com mansidão. Eu pergunto, é fácil, irmãos? É fácil, igreja? Ser manso nesse contexto? Só que é isso que Deus quer de mim e de você.
Aí, indo adiante, é necessário ter longanimidade, parecido com mansidão. Longanimidade é a paciência alongada, é aquela paciência aonde você suporta a dor que o outro está te infringindo. Você está sofrendo com a dor que o outro está te causando, mas você está tendo paciência. Você está orando, você está intercedendo para que a pessoa mude, para que ela tire aquele salto fininho que está em cima do seu dedão, né? Então, eu imagino que ser pisado por aquele salto fininho que as mulheres usam não deve ser a coisa mais agradável do mundo. Mas unidade exige algumas situações que para mim são fortes. Quando a Bíblia fala de humildade, de mansidão, de longanimidade, de suportar uns aos outros em amor, isso eu vou falar mais para frente. Isso é algo que exige da nossa vida um esforço. Não é algo que vai cair do céu. A gente tem que trabalhar por isso, a gente tem que lutar por isso. E aí eu penso o seguinte: por que nós precisamos lutar pela unidade? Por que nós precisamos lutar pela unidade? Primeiro motivo, porque o nosso Deus é uma unidade perfeita, e porque a nossa unidade na terra revela a nossa unidade com Ele no céu. A nossa unidade na terra revela qual é a nossa unidade com Ele no céu. Primeiro, Deus é uma unidade perfeita. Se você vai lá no Gênesis, na criação, acho que no capítulo 1, 19, o Senhor diz assim: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Qual é o pronome utilizado aí, irmãos? Qual é o pronome, Carol, você que é professora? Nós. É o primeiro, vamos dizer assim, pronome coletivo, né? É o nós. Então, se é nós, não é uma pessoa só que está criando. Quem está criando ali é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, na criação, nós vemos a unidade da Trindade de Deus criando o homem, mas também nós vemos a unidade da Trindade de Deus na salvação do homem. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo com a intenção de salvar. Jesus veio ao mundo para ser a expressão do amor de Deus e promover a salvação. E o Espírito Santo está no mundo, em amor, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Em outras palavras, a Trindade está agindo em favor das nossas vidas. Ou seja, existe a unidade da Trindade, e Deus é uma perfeita unidade. Eles são três e ao mesmo tempo é um. Pastor, como é que se define isso? Uma vez o pastor Lucas falou que Deus é como um sorvete napolitano. O sorvete napolitano tem que ter o morango, o creme e o chocolate. Eu não sei se eu troquei a ordem das cores, mas eu acho que o branco fica no meio, né? Então, se não tiver o morango, o creme e o chocolate, não é napolitano. A outra definição é o ovo, né? O ovo, ele tem que ter casca, gema e clara. Um ovo sem clara é ovo? Sem gema é ovo? Sem casca é ovo? Ele só é ovo tendo os três elementos. Então assim é Deus. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E se nós queremos, nós abrimos a nossa boca para dizer que nós temos unidade com Deus, irmãos, nós temos que ter unidade com o nosso irmão, porque Deus, Ele está na luz, Ele é, vamos dizer assim, um reflexo, Ele é na realidade como que eu vou dizer, a difusão de toda a luz é o Senhor. Aí eu peço para você abrir a sua Bíblia lá em 1 João, vai lá no finalzinho, 1 João 1, 6 e 7. 1 João 1, 6 e 7. Vamos ler um pouco de Bíblia aí para você deixar o Senhor falar com você através da sua palavra. 1 João 1, 6, capítulo 1,
versículos 6 e 7. 1 João capítulo 1, versículos 6 e 7. Aqui na minha Bíblia diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 7: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com quem, irmãos? Uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Em outras palavras, irmãos, a Bíblia está dizendo assim: se você tem comunhão com Deus mesmo, e se você está na luz como Deus na luz está, uma das marcas, uma das evidências inegáveis disso é que você tem comunhão com seu irmão. Se você tem comunhão com seu irmão, é porque você tem comunhão com Deus. Então, aqui em 1 João, o elemento luz e trevas, eles são usados para representar amor e ódio. Então, quando diz que Deus está na luz, está dizendo que Deus está no amor. E quando está falando que nós estamos nas trevas, está dizendo que nós estamos no ódio, ou no anti-amor. Ou seja, se Deus está no amor e nós estamos no amor como Deus é amor, nós temos comunhão com os nossos irmãos. Nós não temos dificuldade de ter comunhão com os nossos irmãos. Nós não temos problema de ter comunhão com os nossos irmãos. Então a unidade, ela revela a minha comunhão com Deus com base na comunhão que eu tenho com as pessoas. E se a minha comunhão com as pessoas é boa, a minha comunhão com Deus também é boa. Vamos pegar o exemplo de Abel e de Caim. Os dois foram fazer um sacrifício. Abel ofereceu o melhor sacrifício. Caim não conseguiu agradar a Deus da mesma forma. O que aconteceu? Caim ficou irado com Abel. E na sua ira contra o Abel, ele maquinou. O que ele maquinou, irmãos, fazer contra o Abel? Hein, irmãos? Assassinar o seu irmão. Então ele estava com um coração cheio de ódio, de ira, de mágoa, de ciúme, de inveja, de guerra. Os irmãos conseguem entender? Nós começamos a falar de guerra. Começou a acontecer uma guerra dentro dele, contra o outro. Vamos imaginar que o Caim era o Putin, né? E que o Abel era o presidente da Ucrânia. Apenas criando aqui uma maneira de a gente entender as coisas. Nasceu no coração dele uma raiva contra o outro, sem sentido, sem motivo aparente. E é o que aconteceu. Deus falou com ele. Falou ou não falou, irmãos? Só que ele não deu ouvidos à voz de Deus. Ou seja, uma comunhão quebrada com Deus é o reflexo de uma comunhão quebrada aqui embaixo. Eu não estou bem aqui, eu também não vou estar bem aqui. Eu não estou bem aqui, eu não vou estar bem com Deus aqui. Deus vai falar comigo, eu não vou dar atenção. Deus vai me orientar, eu não vou obedecer. Deus vai falar comigo, eu não vou estar nem aí, eu vou tratar com indiferença. Por quê? Porque eu estou nas trevas. Porque eu estou nas trevas. Então a unidade, a união, a comunhão, tudo aquilo que fala do nosso relacionamento com as pessoas aqui na terra, revela um pouco de quem nós somos no céu. Se você é uma pessoa que é ferida, mas perdoa com facilidade, é machucado, mas, puxa, fui machucado, mas eu estou tão bem com Jeová, eu estou tão bem com Deus, não vale a pena. Não vale a pena guardar essa mágoa dessa pessoa. Eu não vou me complicar com ele, né? Eu não vou abrir mão dessa comunhão que eu tenho com ele. Está tão bom com ele, então eu vou perdoar, vou liberar perdão, né? Eu vou até buscar essa pessoa para conversar. Ela está errada, ele está errado, mas tem problema, porque eu estou tão bem com Deus e eu quero ficar de bem com essa pessoa também. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Deus é amor. Deus é amor. E se você está nele, o amor dele tem que fluir em você. E o amor de Deus, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, e ele tudo suporta. Ah, pastor, eu não estou suportando isso não. Está faltando mais amor de Deus em você.
Ah, pastor, eu não consigo esperar essa mudança. Está faltando mais amor de Deus em você, porque o amor de Deus tudo espera, tudo sofre, tudo suporta. O que te dá força para você muitas vezes ficar num casamento que está ruim para você, irmão ou irmã? O amor de Deus no seu coração. É o amor de Deus que dá para você a capacidade de permanecer e de ser instrumento para mudar a vida do outro, para mudar, para transformar a vida do outro. Então o amor de Deus, ele nos enche de Deus, ele nos enche de quem Deus é, ele nos enche do que Deus é capaz de fazer. Então nós precisamos entender que estar na luz, como Deus na luz está, é estar em amor. Então se eu estou em amor, eu tenho vontade de ter comunhão com a igreja de Jesus, porque a igreja é de Jesus. Não é um fardo para mim vir aqui, olhar para o Vitor, caminhar com o Gabriel, com a irmã Laura, com o irmão Gerson. Não, irmãos, é prazeroso. Por quê? Porque a minha comunhão com Deus coloca esse prazer no meu coração. Como que você está dentro da igreja hoje? O que é para você a experiência de ser igreja ao lado das pessoas que Deus colocou na sua vida? Para você está sendo um fardo? Para você está sendo difícil? Para você está sendo ruim? Se para você está sendo assim, talvez a sua comunhão com Deus não está boa também. Faz uma análise. A maioria das pessoas, irmãos, que eu vejo que tem problema de relacionamento com outras pessoas no seu âmbito pessoal, eu vejo assim que tem uma vida fraca de oração, uma vida fraca de leitura da Bíblia, uma vida fraca de devoção a Deus. Por isso, muitas vezes estão egoístas, chatas, insuportáveis, de difícil relacionamento. Por quê? Porque não está buscando o oleiro. O oleiro. Quem que é o oleiro, irmãos? Quem que é o barro, irmãos? Quem que é o oleiro, irmãos? Quem que é o barro? Bate assim no seu peito e diga: eu sou o barro. Eu sou o barro. Irmãos, se nós somos o barro, nós temos que ter a humildade de reconhecer que o oleiro tem que mexer na gente. Deus tem que mexer na nossa vida, e nós temos que dar oportunidade para Ele. Como que Ele vai mexer se eu não tenho tempo para ler a Bíblia, se eu não tenho tempo para orar, se eu não tenho tempo para estar na igreja? Mas eu arrumo tempo para a televisão, eu arrumo tempo para a diversão, eu arrumo tempo para estar no shopping, eu arrumo tempo para ir ao cinema. Ou seja, Deus não está em primeiro lugar na minha vida. Resumindo, Deus não está em primeiro lugar. Então nós temos que entender que para Deus trabalhar, eu tenho que colocar a minha mão, a minha vida nas mãos dele, aonde ele trabalha. Porque para o oleiro trabalhar tem que ter uma olaria. E eu digo para você, aqui é olaria. Aqui, quando você está aqui, é olaria de Deus. Domingo passado aqui o pastor tirou um chicote grosso, eu só vi estar lá. Por quê? Porque Deus queria trabalhar na vida dos crentes. Nós precisamos descer a olaria para Deus mexer na vida da gente. Porque senão, irmãos, a gente vai ouvindo a voz do mundo, e o mundo está dizendo assim para mim e para você: isolamento, distanciamento, individualismo, caminho sozinho. É isso que o mundo está falando. Hoje nós vemos um mundo de pessoas que estão se isolando com muita facilidade umas das outras. E o Evangelho é um Evangelho de coesão, de unidade, É o Evangelho que nos aproxima do outro, para sermos um com o outro. Então nós precisamos pensar nisso. Segundo, irmãos, por que nós precisamos lutar pela unidade? Porque a unidade é poderosa para gerar fé no coração dos incrédulos e trazer eles para Jesus. Amém? Quem acredita que a unidade tem poder de gerar fé no coração dos incrédulos em Jesus? Eu creio, irmãos. Jesus disse isso lá em João 17, 21. Pai, que eles sejam um, como tu és em mim e eu em ti, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, Jesus estava dizendo assim: a unidade do meu povo vai falar de mim ao incrédulo, e o incrédulo vai crer que eu vim para salvar a vida dele, e ele vai vir ao meu encontro.
Porque, irmãos, a minha unidade com você, a nossa unidade como igreja, ela fala o que, pastor? Fala de uma vida de excelência que Deus colocou em nós. Se você está em Cristo, você tem uma vida de excelência, amém, irmão? Você tem uma vida de excelência moral, espiritual e relacional, porque aquele que está em Cristo, ele começa a viver uma vida de excelência. Por quê? Porque ele tem uma vida do céu, ele recebeu uma vida do céu, a vida que estava no próprio Filho de Deus entrou nele, e essa vida vai transformando ele de dentro para fora, vai mudando a gente de dentro para fora, vai mudando a nossa linguagem. Se a gente falava palavrão, já não fala mais. O Evangelho, quando ele entra na nossa vida, ele vai mudando a gente, vai mudando a nossa linguagem, o nosso jeito de falar, né? Eu, irmãos, antes de me converter, eu falava palavrão, mas depois que eu me converti, Deus fez um limpa na minha boca, arrancou os palavrões que eu falava. E muitas vezes, irmãos, nós temos às vezes aquela maneira agressiva de falar. Às vezes, veja bem, o ser humano tem aquela maneira agressiva, aquela maneira dura de se expressar, e aí o Evangelho vai tirando isso da vida da gente. Sem Jesus, muitas vezes a gente era aquela pessoa que o que vinha na boca a gente falava sem se preocupar com o estrago que a gente ia fazer na vida do outro. Só que quando Jesus entra na nossa vida, ele vai mudando a nossa maneira de falar, ele vai nos libertando dos vícios. Quantos pais hoje não agradecem a Deus porque seus filhos foram libertos dos vícios? Vício de drogas, vício de bebida, vícios e vícios e vícios, porque o Evangelho liberta de dentro para fora, liberta de tudo aquilo que nos prende ao pecado, irmãos, liberta a gente de um caráter problemático ou de problemas de caráter. Quantas pessoas antes de conhecer a Cristo mentiam, agiam com desonestidade, mas depois que Jesus entrou, não mente mais, não age mais na desonestidade. Por quê? Porque o Evangelho muda a vida da gente, de dentro para fora. Quem foi transformado aí por Jesus? Todos nós estamos aqui, temos uma experiência para contar, um testemunho para contar, uma mudança para contar que Jesus fez na nossa vida. Irmãos, o Evangelho, a nossa unidade fala disso. As pessoas estão lá fora, elas olham para dentro da igreja e falam: mas eu conheci aquele fulano, ele andava nas drogas, ele andava no barzinho da esquina ali, no barzinho do Zé. Sempre tem um barzinho do Zé, né? Mas agora ele está lá, a família dele está estruturada. Aí as pessoas estão lá fora, olham para dentro da igreja e vê as mudanças que o Evangelho fez na nossa vida. Porque acima de tudo, irmãos, o Evangelho nos ensina a amar, nos ensina a amar. A gente volta no que eu falei agora há pouco, e em amor a gente aprende a exercer fidelidade, generosidade, lealdade, respeito nos nossos relacionamentos. E a gente começa, à medida que a gente vai exercitando as virtudes do amor nos nossos relacionamentos, as pessoas estão lá fora, olham e falam: nossa, lá em casa não tem isso, eu preciso ir lá naquela igreja para saber quem fez isso. Aí ela chega aqui e descobre que quem fez isso foi Jesus, e ela começa a querer esse Jesus também para a vida dela. Ela começa a crer. Então a nossa unidade, ela coloca fé no coração dos incrédulos, porque ela gera em nós uma vida de excelência, que se revela na capacidade de amar, que se revela na libertação espiritual que Deus fez dentro da gente, e isso as pessoas veem em nós. E aí você vai lá para o livro de Atos, que o Ricardo abriu o culto, né? Atos 2, 42 em diante, dizendo que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas orações, na comunhão e no partir do pão. E aí adiante diz assim, que se fazia muitos sinais pelas mãos dos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Que a unidade, ela preza pelo princípio que
funciona como a base, como o fundamento da comunidade, que é o ter tudo em comum. Então aquela igreja, a palavra de Deus diz que ali, as pessoas que tinham propriedades, eles vendiam suas propriedades, e o dinheiro que eles pegavam, eles ajudavam os outros que não tinham nada. Sabe o que acontecia ali? O princípio da igualdade era exaltado na vida da igreja, de modo que quem tinha dinheiro pensava assim: ter dinheiro é bom, mas melhor ainda é ajudar o meu irmão. O dinheiro não é tudo. O dinheiro não é tudo para mim. Eu vou pegar o meu dinheiro para investir no meu irmão. Por quê? Porque ele precisa, nesse momento, viver em igualdade comigo. E aí a gente olha para a realidade dos dias de hoje. Será que hoje, irmãos, o amor pelo dinheiro não está um pouco, muito acima do amor pelas pessoas? Será que hoje é fácil as pessoas abrir mão do dinheiro para investir no outro? Naquela igreja se fazia isso. Então a igualdade, ela predominava nos relacionamentos. E a palavra de Deus diz que Deus ali abençoava o povo, porque onde tem unidade, a bênção do Senhor é liberada. Salmo 133. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a barba de Arão, e desce pela gola das suas vestes. É como o orvalho que desce sobre o Hermon, e ali o Senhor ordena a bênção para sempre. Em outras palavras, onde tem unidade, tem bênção. Fala para o seu irmão aí: tem bênção neste lugar. Tem bênção aqui, irmãos. Se aqui tem unidade. Se lá na tua casa tem unidade, tem bênção na tua casa. Se nessa igreja tem unidade, tem bênção nessa igreja. Porque a unidade traz a liberação da bênção sobre aqueles que estão vivendo em unidade. Mas o contrário também é verdadeiro. Se você vai lá para 1 Coríntios 1:10, aí nós vemos ali que aonde não há unidade, há problema e há dificuldade, há problema e há fracasso, há contenda, há discórdia. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 1:10. Primeiro aos Coríntios 1:10. Quem achou diz amém. Diz assim, olha, acompanha aí com a sua Bíblia aberta. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todo uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos, como irmãos? Em um mesmo pensamento. Olha só, é fácil a gente ser unido numa mesma maneira de pensar, estarmos unidos internamente, num mesmo pensamento e um mesmo parecer. Então isso aqui é unidade, porque é uma unidade interior, de mente, de parecer, de acordo. Aí ele diz assim: porque a vosso respeito, a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Então ele começa a fazer alguns questionamentos. O apóstolo Paulo, ele escreveu aos Coríntios, irmãos, para doutrinar a igreja, porque a igreja estava tendo vários desvios doutrinários, e o primeiro deles estava relacionado exatamente com a questão da unidade. Ali o apóstolo Paulo, ele começa a dizer o seguinte: olha, vocês estão tendo contendas, dissensões, partidarismos, e isso está ferindo o propósito da unidade, e como consequência disso, o Evangelho de Cristo, o nome de Cristo, a obra de Cristo está sendo envergonhada. Por que, irmãos? Porque ao invés
de Cristo estar sendo exaltado, quem estava sendo exaltado naquela igreja era o homem. Aonde o homem é exaltado, Cristo é diminuído. Porque Cristo, ele se tornou apenas um partido, na mesma altura que Paulo, na mesma altura que Apolo e na mesma altura que Pedro. Então havia lá os que eram de Paulo, os que eram de Pedro, os que eram de Apolo e os que eram de Cristo. É como se Paulo, Pedro e Apolo estivessem no mesmo nível de Jesus. E aí o apóstolo Paulo falou: gente, vocês estão totalmente fora de si. Como que vocês agem dessa maneira? O Evangelho, ele não veio com o propósito de exaltar o homem, ele veio com o propósito de exaltar Cristo na vida do homem. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Pedro? Vocês foram batizados em nome de Paulo? Quem foi crucificado? Foi Paulo? Então ele começa a mostrar que quem tem que ser exaltado é Jesus e não o homem. Irmãos, qual é o perigo, muitas vezes dentro da igreja? O homem ser exaltado no lugar de Jesus. A exaltação do ego, a exaltação do eu. Aonde o homem quer aparecer, Jesus não aparece. Aonde o homem quer ser projetado, Jesus não consegue ser projetado. E nós, como igreja, temos que pensar: quem que está aparecendo na minha vida? Quem que está sendo exaltado na minha vida? Jesus ou eu? Pense em você como igreja, nas minhas decisões. Quem que está sendo engrandecido? É Cristo ou eu? Qual é a vontade que está sendo feita? A vontade de Jesus ou a minha vontade? Porque aonde a vontade do homem prevalece, a vontade de Deus fica deixada de lado. E o que acontece? A igreja não testifica ao mundo que Jesus é aquele que veio para salvar, e ninguém entra naquela igreja, ninguém se achega naquela igreja, porque quem está aparecendo ali é o homem, não o Filho de Deus. Nesta igreja batista em Itatiaia, tomara que aqui esteja aparecendo a pessoa de Jesus. Tomara que aqui o que esteja aparecendo seja o Senhor Jesus, na sua vida, na minha vida, na nossa unidade, na maneira como nós tratamos uns aos outros. Amém, irmãos? Nós temos, irmãos, que lutar pela unidade, suportando-nos uns aos outros em amor. Romanos 15, abra sua Bíblia lá em Romanos 15. Eu já estou aqui caminhando para o final. Romanos 15. Mas eu quero deixar a palavra de Deus no teu coração, porque não é a minha palavra. Minha palavra não muda ninguém, irmãos. O que muda a gente é a palavra de Deus. Eu não quero usar a palavra, eu quero ser usado pela palavra, né? Então olha só, Romanos 15, versículo 1 diz assim: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito: sobre mim caíram as injúrias do que te injuriavam. Porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência, consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento. Olha só, o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca e glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Então a Bíblia diz assim, que aqueles que são fortes devem suportar os fracos. Quem são os fortes, pastor? São aqueles que têm mais maturidade, são aqueles que cresceram mais na fé. Então o que o Senhor diz para aqueles que têm mais maturidade, para aqueles que são mais maduros? Deus diz assim: filho, filha, você que cresceu um pouco mais,
eu conto com você. Não agrade a si mesmo, mas procure agradar o seu irmão que ainda não cresceu. E agradar o seu irmão que ainda não cresceu não é você concordar com o erro dele. Aqui nesse aspecto, irmãos, o texto está falando de unidade. Aqui está dizendo o seguinte: agradar a si próprio é romper o relacionamento porque ele está andando errado. Tipo assim, não corte o outro, não se afaste do outro, apesar dos erros dele, fica ao lado dele, procura estar com ele, ajude ele a crescer, para que ele possa chegar aonde você já chegou, porque é do ser humano, irmãos, querer cortar as pessoas da sua vida. Essa pessoa não está me acrescentando nada, eu vou cortar. E é exatamente isso que Deus não quer. Ele quer que você fique do lado do outro, para que o outro possa crescer com a sua maturidade. Aqui está dizendo que uns têm que suportar e outros precisam ser suportados. Você é o cara que está suportando? Você é a pessoa que está suportando? Ou você é a pessoa que está sendo suportada? Não sei, né? Uma pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos. Mas nós que estamos aqui precisamos entender que unidade é coisa para gente madura. Unidade é coisa para gente madura. Deus não vai falar de unidade com pessoas imaturas. Gente madura investe em unidade. Gente madura luta pela unidade. Gente madura busca a unidade, por mais difícil que seja esse processo, mas a sua maturidade te dá a condição de ser bem sucedido nesse propósito. Então nessa noite, você é maduro? Quem se considera maduro não precisa levantar a mão, não precisa levantar a mão. Você é maduro? Você entende o valor da unidade? Você entende hoje o quão necessário é ter unidade? Porque às vezes a gente fica pensando assim: a igreja precisa de conforto, porque as pessoas gostam de conforto. A igreja precisa de ministérios bem estruturados, porque ministérios bem estruturados fazem um trabalho de excelência na igreja. Tudo isso é importante, irmãos, mas se não tiver gente, se não tiver unidade entre as pessoas, não tem investimento, não tem melhoria de estrutura, não tem cozinha nova, não tem ministério funcionando, porque a unidade é que cria a liga. Um grupo que tem unidade vai muito mais longe do que um grupo que não tem, porque um grupo que tem unidade, as pessoas, elas erram e se perdoam com facilidade, elas falham, mas elas se amam, elas não abrem mão com facilidade uma da outra, porque elas se suportam em amor. Hoje eu estou mais forte que você, vou te suportar, mas não vou te largar. Amém, irmãos? Estou mais forte que você, cresci mais um pouquinho, você errou aqui, mas eu não vou te abandonar, vamos caminhar junto. É assim que as pessoas caminham. Agora, uma igreja onde não tem unidade e não tem maturidade, as pessoas abrem mão umas das outras facinho. Fulano errou? Tchau. Eu não vou mais participar, eu não vou agir, eu não vou concordar com isso. Aí o que acontece? As coisas não acontecem. Então, de onde vêm as guerras? Muitas vezes elas vêm da falta de unidade, da falta de concordância, de não estarmos bem por dentro uns com os outros. Às vezes existe uma guerra silenciosa que a gente não está vendo, mas a gente está muitas vezes bombardeando o outro com pensamentos negativos. Às vezes a gente está bombardeando o outro com, vamos dizer assim, rejeição, desprezo, que também é uma bomba. Sim ou não, irmãos? Não é só as bombas lá que destrói casa que destrói. Às vezes nós podemos bombardear pessoas silenciosamente, e assim nós quebrarmos relacionamentos, quebrarmos unidade, comunhão uns com os outros. Eu quero fazer uma pergunta: quem está disposto aqui a estar mais presente na unidade da igreja? Quem está disposto a isso? Levanta a sua mão. Amém. Quero que você fique em pé nesse momento, para que nós possamos orar.
Eu quero dizer para você, querido, a sua vida é importante para Deus e ela precisa ser importante para mim, como a minha vida precisa ser importante para você. Eu não consegui ainda, pastor, que a sua vida seja... você vai ter que ter esse esforço aí, né? Não consegui ainda ver importância na sua vida. Irmão, é um esforço que nós vamos ter que fazer, de ver a importância do outro, de estar ao lado uns dos outros. Foi feito aqui um desafio ano passado, de um ir na casa do outro, nem que fosse para comer uma chipa e tomar um café. Eu não sei quantos conseguiram fazer isso, se aproximar. Eu sei que muitos fizeram, glória a Deus por quem fez. Eu sei que a Carol e a família da irmã Laura fez, enfim, vi muitos aí que fizeram, né? Eu acho que o Lucas, Gabriel e Isadora, enfim, a Aurinete, Sebastião, Ricardo, algumas eu estou lembrando aqui, o Vitor, a Paola, foi feito também. Enfim, irmãos, tem boa memória, eu guardo algumas coisas, ainda lembro bem. Mas irmãos, nós temos que nos aproximar. Por quê? Porque o mundo trabalha para nos distanciar. E se nós não fizermos o trabalho de aproximação, isso não vai acontecer automaticamente. Automaticamente nós vamos nos distanciar uns dos outros. Então eu quero que você ame a igreja que Deus te colocou e ame as pessoas que Deus colocou ao seu lado. Ame, dê valor a essas pessoas, tire um tempo para orar por elas. Hoje eu vou orar pelo irmão A, B, C e D. Amanhã eu vou orar pelo irmão F, G, H e J. Sabe, a gente começar a se envolver mais com a vida uns dos outros. Feche seus olhos, vamos estar orando. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui para te dar a honra, a glória, o louvor e a adoração que lhes são devidos. A unidade, meu Pai, ela precisa ser guardada no vínculo da paz, e é necessário que haja humildade, mansidão, longanimidade, a atitude de suportar uns aos outros em amor. E nessa noite, Pai, nós entendemos que há um só Espírito, um só Senhor e um só Deus. Mas nós entendemos que quando o Senhor fala de um Espírito, um Senhor e um Deus, o Senhor está falando de uma unidade perfeita de três pessoas. Por isso a figura do Senhor, a figura do Espírito Santo e a figura do Deus Pai precisa estar viva no nosso coração, porque, ó Deus, em unidade o Senhor nos criou, em unidade o Senhor nos salvou, e em unidade o Senhor nos sustenta, porque a nossa oração ela chega ao Deus Pai por intermédio do Filho, e as respostas chegam para nós pela ação do Espírito Santo. Mas nós entendemos, Pai, que o Senhor é quem está trabalhando para nos abençoar, e assim como existe uma unidade no céu, tem que ter uma unidade na terra entre a igreja. Todos nós somos membros uns dos outros, Pai. Diz a Tua palavra que somos membros de um único corpo, e todos nós precisamos, meu Pai, nos amar mutuamente e cuidarmos uns dos outros em amor. Meu Pai, está havendo guerra no mundo, e é fácil nós olharmos para a guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, mas é a guerra que muitas vezes está acontecendo no reino espiritual dentro da Tua igreja, e a guerra silenciosa que muitas vezes está acontecendo entre nós, aonde nós muitas vezes estamos, meu Pai, distantes uns dos outros. Pai, a Tua palavra diz que nós precisamos nos unir e caminharmos em amor, para que o Evangelho de Jesus seja exaltado na terra, para que aqueles que estão fora da fé possam entrar, ó Deus, no reino da fé, possam também, ó Deus, abrirem o seu coração para crer em Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Meu Pai, a nossa unidade fala do que o amor do Senhor é capaz de fazer em nossas vidas. Por isso, nessa noite, eu quero pedir que o Senhor venha colocar essa palavra em cada coração. Deus, a unidade, ela exige mais de quem tem mais maturidade, porque diz a Tua palavra que o forte precisa suportar os mais fracos,
Ou seja, aquele que tem mais maturidade precisa saber, ó Deus, tratar com amor aquele que tem menos, sem desprezar, sem se afastar, sem cortar relacionamento. Meu Pai, em nome de Jesus, dentro das nossas casas muitas vezes existe aquele que tem que suportar mais, e eu quero pedir que o Senhor, ó Deus, dê mais força a essa pessoa, ou a estas pessoas, para que elas continuem, ó Deus, fazendo o trabalho que o Senhor colocou nas mãos delas para fazer. Meu Pai, muitas vezes alguém precisa ter mais paciência, alguém precisa ter mais tolerância, porque senão, ó Pai, a casa cai, porque senão a família, ó Deus, fracassa no propósito de ser família. Meu Pai, em nome de Jesus, dá força a essas pessoas, renova a fé, o ânimo dessas pessoas, Pai. Deus, em nome de Jesus, que esta igreja cresça em unidade, ó Deus, que essa igreja cresça em amor, meu Pai, que nós possamos caminhar juntos, ó Deus, ajudando uns aos outros, e assim, ó Pai, cumprindo o propósito de sermos uma igreja vitoriosa na terra, porque o Senhor ordena a bênção aonde há unidade. E eu quero profetizar que a bênção do Senhor, ó Deus, está sobre esta igreja, porque, ó Deus, esta igreja é uma igreja que vive em unidade. Eu declaro isso sobre as nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos verdadeiramente andar em unidade e ver a bênção do Senhor sendo liberada sobre as nossas cabeças. Abençoa cada um de nós, Pai, no retorno aos nossos lares, nos leve guardados e protegidos debaixo da tua mão de poder. É o que eu te peço, e desde já te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Agora, Pai, que o amor do Senhor, o Deus Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações e os dons do Espírito Santo, e sejam sobre esta igreja, e sobre toda a tua igreja espalhada sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. O povo de Deus diz? Amém. Amém. Dê um abraço ao seu irmão, assim nós estamos encerrando o culto.